Olá, amigos. Muito boa noite a todos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui no canal Lições de Amor para o estudo da obra Pensamento e Vida. Hoje vamos nos debruçar no capítulo de número 9, Sugestão. Eu sou Patrícia Lins e estamos recebendo um convidado muito especial hoje, que é o Rafael Siqueira. Rafael, por favor, se apresente. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. É uma alegria para mim estar aqui hoje no programa da Patrícia, conversando com todos vocês. Nós estamos aí naquela que seria a sexta-feira do Carnaval, mas a nossa sexta-feira é uma sexta-feira com Jesus, é uma sexta-feira com Kardec. O nosso alimento vem das páginas lustrais do livro Pensamento e Vida, do benfeitor Emmanuel. Então eu abraço a cada um de vocês, pedindo que os nossos benfeitores espirituais possam envolvê-los em vibrações de saúde, de alegria, de muita paz. Eu me chamo Rafael Siqueira, sou aqui do estado do Rio, nascido numa cidade interiorana chamada Itaperuna, mas resido na cidade de Niterói. Frequento e trabalho na Sociedade Espírita Fraternidade, nos mais variados trabalhos, seja trabalho de assistência social, seja na própria mediunidade, também iniciando aí na pregação espírita. E a nossa sociedade espírita, ela tem talvez uma pessoa que vocês conheçam, que seja cara aos vossos corações, que é o médium José Raul Teixeira. Eu tenho tido a oportunidade de aprender com o Raul Teixeira e espalhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido com ele. Então, que essa seja uma noite produtiva, uma noite de muitos estudos, uma noite de vinculação com Jesus. Paz e bem a todos. Excelente. Então, gente, vamos falar, né, com quem já chegou aqui desde bem cedinho, Maria José, nossa companheira de sempre. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite para você. Inclusive, ela já coloca aqui um trechinho da obra, né, que Emmanuel vai colocar no fim desse capítulo. Ajudando, ajudamo-nos, desservindo, desservimos. Chegaremos lá. Excelente menção. Clau Ferrari, muito boa noite, Clau. Seja muito bem-vinda. Eliana, de São Paulo, muito boa noite a você, seja bem-vinda. Adnilze Pereira, muito boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Então, gente, nesse clima auspicioso, fraterno, né, solidário, vamos iniciar. Rafael, você poderia, por favor, amigo, fazer nossa prece? Com certeza. Eu peço a todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham pelas mais diversas redes sociais, que possamos nesse instante deixar um pouco aí o burburinho do mundo, as nossas preocupações do dia a dia e pensar em Jesus. Pensar no nosso anjo de guarda, o nosso espírito protetor, elevando-nos ao altar da vida plena e agradecendo. Muito obrigado, mestre amado, pela nossa vida. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela doutrina espírita, que é um pórtico de luz nas nossas existências. Nós rogamos, permaneça conosco. Nos envolva, Senhor, no seu amor, na sua paz. Permaneça com cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos. E quando o mundo se preparava para passar os dias do carnaval, que nós, em verdade, possamos nos lembrar de Ti, nos lembrar do Teu Evangelho e ressignificar os nossos passos. Dá-nos, Senhor, uma noite de reflexões desta obra maravilhosa que o benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos legou. Pensamento e vida, porque a todo momento nós pensamos. Que os nossos pensamentos gerem vida para cada um de nós e que as nossas vidas sejam propósitos de louvor a você que tem estado conosco em todos os dias da nossa existência. Muito obrigado por tudo, permanece com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, nós hoje vamos abordar um capítulo que reputamos especial importância, né, dentre todas as abordagens de Emmanuel, nessa obra magistral, que fala sobre sugestão. Nesse capítulo, Emmanuel nos lembra aquilo que na própria doutrina espírita nós já sabemos, que é uma informação que nós encontramos na coleção A Vida no Mundo Espiritual, pelo Espírito André Luiz, na coleção A Série Psicológica de Joana de Ângeles e outras obras, que é o conceito de que nós somos antenas psíquicas irradiantes. E, de acordo com esse conceito, é como se nós estivéssemos o tempo inteiro emanando vibrações, pensamentos, ideações
imagens plásticas, e isso fosse captado por outras mentes, em tempo que simultaneamente nós também as recebemos de outras pessoas, de outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, que muitas vezes as ideias que nos ocorrem, que nós nos apercebemos, podem não ser de natureza nossa. Mas à medida que nós agasalhamos, incorporamos, introjetamos, a partir deste ponto, nós passamos também a ser responsáveis por essas sugestões. E, para começar, eu me recordei de um caso que André Luiz conta na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo de número 15, Forças Viciadas. O instrutor Aulus acompanha, junto com outros espíritos aprendizes, vamos dizer assim, dentre eles nessa excursão está André Luiz, um médico. Esse médico estava na sua atividade profissional. Ele não era espírita, não tinha nenhuma convicção religiosa declarada, nem propriamente se reconhecia como médium ostensivo, mas estava acompanhado com um espírito amigo, benfeitor, que o assessorava nas suas atividades profissionais. E é interessante porque o instrutor faz com que aqueles membros da caravana observem que muitas vezes na atuação dele, seja na clínica, seja na cirurgia, em qualquer intervenção com o paciente, as suas duas mãos pareciam mescladas com as mãos desse espírito desencarnado que o ajudava. E aproveitando-se dessa situação, o instrutor Aulus faz uma importante ponderação, dizendo que influências, para o bem ou para o mal, na esfera evolutiva em que nós nos achamos, se estendem por todos os lados. E por todos os lados nós podemos registrar a presença dessas faculdades medianímicas, ostensivas ou não, que a gente vai assimilando segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Então, é interessante porque parte desse mecanismo parece mesmo ser inconsciente, mas movido pelas nossas inclinações morais. Daí a importância da gente saber como se conduz e a importância também da gente se responsabilizar pelas nossas atitudes. Por um lado, saber que não estamos desamparados e, por outro, entender que nós podemos estar associados ou sermos sugestionáveis por espíritos que não querem exatamente a nossa felicidade. E, já entrando no texto de Emmanuel, é interessante porque logo no primeiro parágrafo, ele começa dizendo que quando se comenta o tema da sugestão mental, o senso comum, em geral, pensa que esse é um tema privativo de gabinetes magnéticos específicos, ou seja, como se fosse predileção de algumas pessoas, né? Quase como se tivesse apenas sob o poder de certos milagreiros, né? Daqueles que hipnotizam e são hipnotizados. E Emmanuel desconstrói esse conceito, dizendo que a sugestão é fenômeno comum. Não é privilégio de poucos. É comum aos espíritos imortais, pois somos antenas psíquicas e irradiantes. Daí a importância da gente saber com que a gente sintoniza, saber a que a gente se dedica e entender e viver de modo que nós não estamos mais sozinhos. O Espiritismo, ao matar a solidão, nos comprova a existência da continuidade da vida além da morte. Daí também a responsabilidade que nós temos ao sugestionar e ao sermos sugestionados. O que você acha, Rafael? Excelente, eu acho que eu não precisava falar mais nada. Você já, en passant, já deu um panorama aí da página do Emmanuel, já trouxe considerações riquíssimas, porque eu aprendi numa palestra de José Raul Teixeira que a nossa mente é tal qual uma poderosa estação de rádio. Nós emitimos ondas, pensamentos, e nós recebemos ondas, que são pensamentos de outros espíritos, espíritos desencarnados ou espíritos encarnados. E o que isso quer dizer?
que nós estamos intercambiando sugestões, seja emitindo, seja recebendo, durante todo o tempo. Então, como saber se nós estamos sugerindo para o bem e recebendo sugestões para o bem? De acordo com o teor dos nossos pensamentos. Pensemos no exemplo da estação de rádio. Se eu estou tocando rap, eu vou sugerir pensamentos na frequência do rap para outras mentes. Agora, se eu estou tocando música clássica, eu vou estar sugerindo e recebendo sugestões de música clássica. Então, a responsabilidade pelas sugestões, pelo autossugestionamento e, consequentemente, por aquilo que os espíritos desencarnados trazem para minha mente, ela é toda minha. Porque eu é que controlo o fluxo da minha casa mental. E a casa mental também é descrita pelo benfeitor André Luiz, lá no 5º livro da sua série No Mundo Espiritual, que chama... Qual é o 5º livro mesmo? Agora me fugiu aqui a cabeça. No Mundo Maior? No Mundo Maior, quando ele discorre sobre o mundo maior. Então vejam, eu sou responsável por aquilo que eu penso, eu sou responsável por aquilo que eu estou entretecendo na minha casa mental. E, logicamente, eu estou a todo momento me vinculando com outras mentes que estão no mesmo diapasão da minha. Então, observem, antigamente se dizia assim, diga-me o que tu comes, que eu te direi quem és. É verdade? É verdade. Mas falta alguma lacuna de explicação. Nós passamos a uma segunda proposta. Diga-me o que tu lês, que eu te direi quem és. É verdade? É verdade. Mas ainda falta algo. Cunhou-se uma terceira proposta. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem és. É verdade? É. E complementa todas as assertivas anteriores. Mas nós, enquanto espíritas, conseguimos chegar numa afirmativa que é ainda mais profunda. Diga-me o que tu pensas. Diga-me o que vai na tua casa mental, que eu direi quem tu és e com quem tu andas. Porque de acordo com aquilo que vai no nosso pensamento, é que nós comungamos as nossas parcerias e dizemos da nossa vida material. Daí, Patrícia, eu estava vendo uma pesquisa recentemente, uma pesquisa da neurociência, da neurolinguística, dizendo que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Isso é uma estatística, pode ser um pouco mais, um pouco menos. O certo é que nós estamos pensando durante todo o momento. Agora mesmo que eu estou falando, podem ter pessoas pensando aqui comigo ou pensando fora do que eu estou dizendo, pensando nas suas habituais coisas do dia a dia, pensando no que vão comer depois, pensando no final de semana, mas, na verdade, todos nós estamos pensando. Mas a conclusão dessa pesquisa nos diz que dentro desses 70 mil pensamentos, somente de 10 a 20% deles são elevados. Ou seja, de cada 10 pensamentos que nós temos, apenas 2 são elevados. Então, por onde andam os nossos pensamentos? Qual tem sido o teor daquilo que passa na nossa casa mental? Coisas que não engrandecem, pensamentos de reclamação, pensamentos que não são otimistas, pensamentos de coisas ruins. Nós estamos vibrando numa má frequência. Nós não estamos conseguindo elevar aquilo que vai na nossa casa mental. E, consequentemente, nós estamos sugestionando e sendo sugestionado em coisas negativas. Daí a responsabilidade que o Espiritismo vem e descortina para cada um de nós. Porque eu sou o Senhor daquilo que eu faço, daquilo que eu penso e daquilo que eu falo. Tudo está dentro das minhas possibilidades. Então, nesta página, o benfeitor Emmanuel vem dizer para a gente que toda sugestão por si só, ela é neutra num primeiro momento, porque ela depende daquele que está sugestionando, daquilo que vai na casa mental daquele que está sugestionando. Então, o que nós temos que fazer? Temos que passar a vigiar. Daí Jesus nos falou, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, que nós devemos vigiar e orar. Porque quando nós conseguirmos vigiar os nossos pensamentos, os pensamentos geram atos. E os atos geram aquilo que nós vamos ser na nossa vida. E eu destaquei um trecho, para começar, que não é nem da página que nós estamos estudando. É um outro trecho de Emmanuel, do livro Agora é o Tempo. A página chama-se Ação e Caminho. E o benfeitor nos diz assim: o sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação,
A ação detona resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Ou seja, nós escolhemos quem sugestionaremos e quem vai nos sugestionar. Porque a estrada da nossa vida somos nós que pavimentamos. Tudo começa aqui. Perfeito. Muito bom essa reflexão, Rafael, porque, assim, quando a gente ouve, né, falar sobre isso, parece até meio assustador, né? E o interessante é porque há raízes também inconscientes que estão por trás da formulação dos nossos pensamentos conscientes. E a análise, né, de si mesmo, o autoconhecimento, a investigação sincera das nossas inclinações podem nos dar indícios de fontes geratrizes de pensamentos perniciosos. Então, eu acho interessante você citar Jesus na vigilância e na oração, e também na reprimenda que ele sempre dava em relação à hipocrisia, em relação aos atos meramente exteriores, porque parte dessa reflexão sincera, do próprio exercício da humildade, pode nos dar subsídios para que a gente também se previna, né? E quando você falou sobre o teor, é interessante sempre a gente observar a mensagem subliminar por trás dos pensamentos, porque às vezes aparecem algumas sugestões de pensamentos que têm aparência de bondade, e na verdade tem ali certos venenos enrustidos, quando, por exemplo, a gente pensa na maledicência, né? Às vezes a maledicência é disfarçada de eu vou declarar esse mal que o outro cometeu, porque na verdade a minha intenção é fazer o bem para outros, para que outros não caiam no mal que essa pessoa cometeu, né? Então é importante a gente também se guardar desses enganos, né, desses sofismas, dessas articulações que às vezes a gente faz para tentar justificar pensamentos que são essencialmente perniciosos, né? Exatamente. E é uma coisa interessante, Patrícia, porque se a gente se der conta, como que a gente costuma iniciar as nossas orações? Vamos elevar os nossos pensamentos. E o que isso diz? Que rotineiramente os nossos pensamentos não são elevados. Que rotineiramente a gente não está guardando os nossos pensamentos que geram as palavras que conduzem as ações. A gente costuma fazer esse exercício quando vai fazer a prece, quando está dentro da casa espírita, quando se despe daquele que é o nosso comportamento cotidiano para fazer algo que nós consideramos nobre. Ou seja, em grande parte da nossa vida, a gente está naquele ramerrão das nossas obrigações diárias. E nós estamos sendo sugestionados e sugestionando outras pessoas com aqueles que são os nossos vícios diários. E muitos de nós não nos damos conta que nós estamos sendo obsidiados e até mesmo obsidiando as outras pessoas por responsabilidade nossa mesmo. Quando a gente pega o conceito de obsessão, e o melhor conceito de obsessão que eu pude extrair não é nem do Livro dos Médiuns, é um que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81, que é quando Kardec trabalha as preces espíritas. E o Kardec, antes de trazer a prece, ele traz o conceito daquilo que ele vai trazer a prece. E ele nos diz assim: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau logra trazer sobre o indivíduo, podendo causar-lhe desde simples dissabores até a mais completa perturbação das atividades físicas e mentais. Ou seja, é a ação persistente, é algo que se renova, é algo que se protrai. Ou seja, não é uma única sugestão, são várias sugestões que eu vou possibilitando pela minha inércia em ter uma nova vida, dedicar-me a novos ideais, dedicar-me a pensar de uma forma diferente. Então, quando a gente pensa em obsessão, em fenômeno obsessivo, a gente pensa em influenciação espiritual, ele surgiu da minha negligência com aquilo que eu vou cultivando no meu pensamento, com a minha negligência nas minhas atitudes diárias. Como tem sido a minha vida? Como tem sido aquilo que eu vou lendo, aquilo que eu vou estudando, os componentes que eu vou vendo na televisão? Porque há um grande estudioso da antiguidade, um filósofo e também escritor, chamado Juvenal, que ele cunhou uma frase que todos nós conhecemos:
mens sana, um corpore sano. Nós queremos ter um corpo bom, mas a mente torpedeada dos vícios do mundo, das coisas do mundo, dos apetites grosseiros. Ou seja, nós vamos torpedeando o nosso corpo, sugestionando a nossa vida para as dificuldades, para as doenças e abrindo flancos para sermos sugestionados por outros espíritos. Então vejam, quem é responsável pela obsessão que me acomete, pelas influenciações negativas, porque uma influência nada mais é do que o fluxo contínuo de uma sugestão. Sou eu mesmo, que não orei, que não vigiei e acabei caindo nas malhas de uma entidade que está vibrando no mesmo diapasão do que eu. Então, o que Emmanuel vem trazer para cada um de nós é o seguinte: existe a sugestão, mas eu sou o responsável por poder mudar o meu panorama mental nas minhas atitudes diárias. Perfeito. É importante você trazer isso, porque o que ele nos refere aqui, a sugestão é acontecimento de todas as horas, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Como o Rafael bem trouxe, não é algo exclusivo de certos momentos da nossa vida, mas ocorre como fluxo permanente de trocas, né, de imagens mentais. Então, ele acontece dentro dos ambientes religiosos, nos centros acadêmicos, no lar, na nossa atuação profissional, né? É importante a gente pensar o lar, porque, em geral, quando a gente fala de dinâmica de relações parentais, convívio em círculos mais íntimos, a gente se atém sempre às palavras, né? Tem até algumas considerações sobre isso, palavras que sejam carregadas de afetos negativos, que devem ser evitadas, transformar a convivência em algo com mais afabilidade, doçura, mansuetude, exercitar a paciência em casa, sempre voltados para os atos e palavras, o que é uma reflexão crucial. Mas antes deles tem o pensamento. Então, o próprio lar é composto pela psicosfera daqueles que o habitam. E é justamente essa conjugação que pode suscitar essas brechas, por assim dizer, que fragilizam-nos, especialmente nesse momento em que a gente, necessariamente, por conta das medidas médicas e sanitárias, estamos mais isolados, mais distanciados e por mais tempo dentro de casa, né? Daí a importância da vigilância e oração, até para que a gente possa discernir o bem do mal. Tem uma questão dos espíritos, né, Rafael, que é bem célebre, que é aquela sobre a influência dos espíritos sobre nossos pensamentos e ações. E os espíritos são categóricos. A esse respeito, sua influência é maior do que credes. De ordinário, eles vos dirigem, mas não há arrastamento irresistível e nós podemos contestar, rejeitar ou acolher as sugestões. Eu gosto sempre, Patrícia, de fazer um estudo conjugado dessa questão, porque essa é a questão 459 do Livro dos Espíritos. Muitas pessoas entendem essa questão aí de uma forma, talvez, que não seja a melhor exegese da questão. Porque Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos bons espíritos é a seguinte: muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Se a gente fizer uma leitura literal, nós podemos imaginar que nós somos joguetes na mão dos espíritos. Mas não é assim que a gente deve ler. A gente deve conjugar a questão 459 com a questão 843. Porque o que Kardec pergunta na questão 843? Nós temos livre-arbítrio? Sim, porque se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós obraríamos como máquinas. Então, qual a leitura que a gente deve fazer? Os espíritos influenciam nos nossos atos? Influenciam sim, mas o poder deles sobre nós está de acordo com os flancos que a gente abre, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Ou seja, se eu escolho uma vida viciosa, livre-arbítrio, se eu escolho ser egoísta, ser orgulhoso, eu vou ter espíritos ao meu lado de vida viciosa, de vida egoísta, de vida orgulhosa, ou seja, eu abro os flancos livre-arbítrio, para que os espíritos possam me conduzir.
E aí a gente pode ir também, lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, no item 252, quando Kardec nos diz que as nossas imperfeições morais é que dão abertura às obsessões. Então observem, como os espíritos nos conduzem, eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, de acordo com as nossas imperfeições morais. Porque observem, nenhum espírito vai fazer o Rafael beber porque o Rafael não gosta de beber. Mas um espírito pode insuflar vaidade no Rafael porque o Rafael já é vaidoso. Eles pegam um material que já existe e vai lá e insufla. Ah, Rafael, é isso mesmo, você é muito bom, você fala bem, você é isso, você é aquilo. E nós podemos ir até lá no livro Ação e Reação, lá no capítulo 8, quando André Luiz entrevista um obsessor, o nome dele era Leonel, e pergunta, como vocês fazem para sugerir as pessoas, para influenciar as pessoas? E Leonel responde da seguinte forma, cada um de nós tem uma ideia base, um pensamento que seja central. Então, nós descobrimos qual é esse pensamento central, essa ideia base da pessoa, e nós vamos no calcanhar de Aquiles. Então, nós temos que descobrir qual é o nosso calcanhar de Aquiles, porque é aí que nós somos obsidiados. Porque se o meu calcanhar de Aquiles é o orgulho, é aí que eu vou ganhar as sugestões. Se o meu calcanhar de Aquiles é, por exemplo, a ganância, os espíritos vão me sugerir sempre a ter dinheiro, a passar a perna nas outras pessoas, e aí nós conseguimos fazer uma leitura, uma exegese combinada das questões do Livro dos Espíritos. Pega a 459, pega a 842, pega no Livro dos Médiuns, e chegamos também na questão que você trouxe, que é a 645 e também a 845, dizendo que não há arrastamento irresistível, ou seja, nós continuamos senhores dos nossos pensamentos. Eles podem nos influenciar de uma forma decisiva, de uma forma, às vezes, forte, mas nós sempre podemos resistir. Eu me lembro, Patrícia, quando eu estava começando no desenvolvimento da minha mediunidade, talvez na educação de minha mediunidade. E o meu sogro, que foi uma pessoa muito legal naqueles primeiros dias, ele dizia assim para mim, Rafael, abra os seus olhos e rebata os pensamentos que não são seus, porque você é senhor da sua casa mental. Ninguém vai poder trazer algazarra nos seus pensamentos se você não deixar. Porque o médium, quando está iniciando, ele recebe aqueles pensamentos, às vezes ele cai no chão, às vezes ele diz palavras que não gostaria de dizer. Então a gente é senhor da nossa casa mental, e eu aprendi a rebater aqueles pensamentos, e pensamentos de tristeza, pensamentos depressivos, porque eu escolhi ser sereno, ser equilibrado, trabalhar para Jesus. E todos nós, sendo médiuns ostensivos ou não, podemos fazer esse exercício, o exercício de vigiar os nossos pensamentos, porque nós muitas vezes queremos vigiar a vida dos outros, e me permitam aqui trabalhar de uma forma mais assertiva. Quem nós devemos vigiar somos nós mesmos, aquilo que vai na nossa mente, porque aí as sugestões externas é que nos alcançam. Perfeito, isso mesmo, Rafael, muito bem dito. Maria José coloca até um comentário dizendo, né, que perceber e aceitar a nossa responsabilidade nas interações com o outro é um passo importante para o nosso crescimento, né? Tanto a responsabilidade própria, como o Rafael bem enfatizou, que é aquela sobre a qual nós temos domínio, nós podemos modificar, alterar, melhorar, percebendo também que no momento que a gente está em interação, funciona uma dinâmica, e muitas vezes a gente vai se descobrindo nas dinâmicas, né, com características peculiares sobre nosso comportamento. Então, a lei de sociedade, ela faculta a nossa evolução nesse sentido, mas sem aquele mecanismo projetivo de responsabilizar o outro pelas nossas ações, né? O outro é culpado, o outro é algoz. Cecília diz que admira muito seu trabalho, viu, Rafael? Gosta muito. Cecília, eu agradeço a você, agradeço a Maria José Reis, agradeço a Cidinha, agradeço a Adnilze, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte, eu sou uma pessoa que me considero tão somente perseverante no estudo, porque não tem um único dia que eu não abro os livros espíritas, não abro outros palestrantes espíritas e me deparo
por escutar, por ler e por trazer aquilo para a minha realidade diária. Porque ser espírita não é apenas um compromisso de crença, mas é um compromisso de conduta. É um compromisso da gente se observar e trazer o que está no Evangelho de Jesus, trazer aquilo que está na codificação espírita para o nosso dia a dia. Então eu agradeço as suas palavras, tomo-as como incentivo e peço a Jesus que abençoe a cada um de vocês. Assim seja. E aí, gente, tem uma parte do texto que é muito interessante, porque Emmanuel fala um pouco sobre o contexto histórico da sugestão ao longo dos tempos. Aí ele vai dizer: dela, da sugestão, se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Os casos com respeito a essas manifestações são diversos, né? Na própria obra Gênese, quando Kardec vai trazer os milagres de Jesus, ele vai nos contar alguns deles. A gente vê em Atos dos Apóstolos as curas feitas pelos próprios apóstolos, a própria cena do Pentecostes, logo no início do livro de Atos, né? E aqui eu coloquei 2 itens, né, que são assim bem interessantes para que a gente possa exemplificar isso que Emmanuel nos traz, né? Por exemplo, na obra Paulo Estevão tem um fenômeno de cura que é sui generis. A cena é a cena da pregação de Estevão. Saulo de Tarso, ainda não convertido, visita a igreja cristã primitiva junto com o seu amigo Sadoc. Eles assistem à preleção de Estevão, que foi inclusive sobre o esmiuçar aquele versículo dizendo de ide as ovelhas desgarradas de Israel, e ele, profundamente contrafeito pelo fato de Estevão dominar não apenas a lei de Moisés, mas também o próprio Evangelho de Jesus, e fazer uma continuidade, uma ligação entre esses conceitos, o chama para a briga, o convoca para que ele, enfim, se posicionasse, pois, de origem israelita, ao ver de Saulo, não poderia falar em nome do Evangelho. E depois dessa confusão, aqui Estevão, de forma sobranceira, educada, se exime de discutir. No trajeto já de retorno, em que Estevão já ia se recolher para fazer outras coisas, aparece uma senhora, que estava com sua filha emudecida, sob forte fenômeno obsessivo. E ela pede ajuda a Estevão. Senhor, vós que continuais a bondade do profeta de Nazaré, tende piedade da minha filha e cura. Olha que momento sugestivo. Naquele momento, Estevão, se invigilante, poderia aproveitar-se para mostrar o seu poder, porque ele era um dos médiuns de cura mais estuantes do cristianismo primitivo. E, Emmanuel vai trazer na obra do quanto que, pelas suas mãos, ele pôde restabelecer enfermos, a vitalidade do corpo físico, o próprio procônsul Sérgio Paulo, que ele ainda como cativo das galeras romanas, ajuda, né, ele a se recuperar da doença. Então, aquele momento, se ele tivesse movido por vaidade, como Rafael trouxe, né, se os espíritos malfazejos, por assim dizer, encontrassem nele essas brechas morais, seria uma oportunidade ímpar de cair. Mas Emmanuel é enfático. Naquele momento, o pregador refletiu no perigo de qualquer capricho pessoal e eleva os pensamentos ao Senhor e diz àquela senhora: de mim nada tenho, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não esquecerá a distribuição santificada da sua misericórdia. E a partir daquele momento, a menina começa a falar. Então, vê como são nesses momentos graves que a gente se revela. Mais tarde, nessa mesma obra, o próprio
Paulo de Tarso, já convertido, admoesta uma pitonisa, uma moça na cidade de Filipos, que estava mercantilizando seus poderes psíquicos. Era médium ostensiva e acabava, mediante pagamento, fazendo algumas predições do futuro, ou seja, utilizando a mediunidade para obter recursos financeiros, né? E quando Paulo, se eu não me engano, ele estava na companhia de Silas nessa época, vai falar em praça pública, em nome do Evangelho de Jesus, ela apela para esse engano da vaidade, dizendo que, na verdade, eles são os enviados do Deus Altíssimo, seres angelicais. E Paulo, com muita energia, repreende: espírito perverso. Nós não somos anjos, somos apenas trabalhadores em luta com as nossas próprias fraquezas. Então, são nesses momentos, né, nesses momentos graves, que a gente pode testemunhar e, como o Rafael bem trouxe, racionalizar esses pensamentos, essas sugestões, de acordo com aquilo que nós moralmente já temos desenvolvido, né, Rafael? Olha, Patrícia, estou gostando muito da sua fala, porque está me vindo tanta coisa legal na cabeça, porque imaginemos nós, fazendo a leitura da obra Paulo e Estevão, o quanto Saulo, que em hebraico quer dizer orgulhoso, influenciou no seu período de estudioso das leis da Torá, do período que ele se preparava para ser um homem do templo. Vejamos quanta coisa ruim, não vamos dizer ruim, mas quanta coisa fora do caminho do bem ele conseguiu, pela sua verve, pela sua forma de falar, pelo seu jeito circunspecto, pelo teor dos seus pensamentos conduzir. Porque ele matava pessoas, ele ordenou o próprio apedrejamento de Estevão. O quanto ele influenciava as pessoas daquele jeito. E o quanto, igualmente, ele era influenciado por espíritos, por outras pessoas que se afinavam no mesmo diapasão. Mas Paulo, Patrícia, ele tem a ocasião de dizer na sua epístola aos Coríntios: eu sei que eu tenho um espinho cravejado na carne. Então todos nós devemos saber qual é o espinho que nós temos cravejado na carne. Porque é esse espinho que vai dizer qual é a tônica das nossas influenciações. Paulo soube fazer aquela curva de Saulo orgulhoso para Paulo pequeno e começou a trabalhar na sua pequenez, primeiro lá, passando aqueles dias no deserto, foram 3 anos no deserto, depois 3 anos como humilde tecelão, para se preparar para influenciar de uma forma diferente, para trazer às pessoas as propostas do Cristo, as propostas do evangelho daquele homem que modificou a sua vida. E depois de ser aquele que tinha um espírito na carne, daquele que ordenava as matanças, ele começa a influenciar de uma forma positiva, a ponto de dizer que combateu o bom combate, conforme a segunda epístola a Timóteo, combateu o bom combate, terminou a sua carreira, guardou a fé, a ponto de dizer, conforme na epístola aos Gálatas, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim, a ponto de dizer, conforme na epístola aos Hebreus, ainda que com os joelhos desconjuntados, nós precisamos continuar e fazer veredas para os nossos pés. Então, a figura de Paulo, ela pode nos dar 2 propostas de escolha. Quem nós queremos ser? O homem de muito conhecimento, o homem de templo, o homem que tem pessoas sob o guante da sua vontade, que ordena, ou o homem simples, o homem trabalhador, o homem que se dobra a Jesus para que o Cristo cresça nele e ele se transforme em alguém que fala do amor, que fala da paz, alguém que se curvou no mundo, se diminuiu no mundo, para que hoje nós tivéssemos o próprio cristianismo e o próprio espiritismo. Porque de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas condutas, nós vamos influenciando as outras pessoas. E quando Paulo faz aquela curva para se tornar o apóstolo dos gentios, ele começa a receber inspiração do próprio Cristo. Porque muitas pessoas leem epístolas de Paulo. Na verdade, Paulo escrevia sobre a inspiração do próprio Cristo. Nós sabemos que no ano de 52, se eu errar essa data aí, Patrícia me corrige, porque ela é uma estudiosa da obra Paulo e Estevão. Ele chorava na igreja de Corinto copiosamente quando ele sentiu a aproximação do próprio Jesus, porque ele queria continuar trabalhando para o Cristo,
mas ele já não dava conta de atender as mais variadas igrejas, porque era Colosso, era Tessalônica, era Roma, muitas comunidades que ele tinha fundado. E Jesus diz assim para ele, olha, a partir de hoje eu estarei presente trabalhando contigo e Estevão será o nosso intermediário para que vocês ambos trabalhem juntos. Comece a escrever. Comece a trazer cartas que serão minhas cartas, escritas por intermédio de Estevão, pelas tuas mãos e pelas mãos de todos aqueles que eram os discípulos de Paulo, Tito, Erasto e outros tantos, para que as epístolas fossem hoje repositórios de luz para cada um de nós. Então observem, antes o que matava, antes aquele que ordenava coisas perversas, depois alguém que abriu seus flancos espirituais aos auspícios do próprio Jesus, aos auspícios de Estevão, que é um dos espíritos mais nobres que nós conhecemos. Então vejam, cada um de nós pode ser ou Saulo ou Paulo. Resguardando as devidas proporções, nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de fazer o bem. E quando nós nos dedicamos àquilo que nós viemos fazer no mundo, esse é o self, trazido pela proposta da psicologia junguiana. Quando nós descobrimos o que nós viemos fazer. Ninguém veio ao mundo para ser vicioso, ninguém veio ao mundo para fazer o mal, para passar a perna nas outras pessoas. Nós viemos com um objetivo nobre. Nós viemos porque um benfeitor na espiritualidade firmou uma promissória e endossou a nossa vida. Agora o Rafael vai. Agora ele vai dar certo, agora ele vai se soerguer. E quando eu descubro qual é o meu caminho, qual é a minha proposta nessa encarnação, com certeza eu me alio aos benfeitores espirituais, eu me alio ao próprio Cristo, que me sugestionando para o bem, eu passo igualmente a sugestionar outras vidas. E vou formando aquela que é a corrente do bem, que mudará o nosso mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Então vejam, o próprio mundo regenerado nasce nas sugestões do dia a dia. Então, como eu estou sugestionando? Para o bem ou para o mal? Para o otimismo ou para o pessimismo? Para a dor que é transitória ou para a saúde que depende de cada um de nós? Para o egoísmo ou para a fraternidade? Porque ninguém tem culpa de nada que nos acontece. Nós somos os vetores do nosso progresso, da nossa paz, da nossa saúde. Perfeito, muito bem dito. Isso me fez recordar, Rafael, uma outra questão de O Livro dos Espíritos, a 469, quando Kardec pergunta dos meios pelos quais se possa neutralizar a influência dos maus espíritos, né? E os espíritos indicam fazer o bem, evitar escutar as sugestões de espíritos que nos suscitam maus pensamentos, desconfiando daqueles que exaltam o nosso orgulho, e eles, inclusive, fazem uma menção à oração dominical, né? Por isso, Jesus nos faz dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, sempre essa autorresponsabilização e atenção perante a força mental que Emmanuel coloca na obra e compara a eletricidade, ao explosivo, ao vapor, à desintegração atômica, ou seja, forças poderosas que, como o Rafael disse no início, são em si mesmas neutras, não é nem boa nem má, depende da forma como nós a utilizamos e para onde direcionamos, depende dos efeitos da aplicação que nós lhe conferimos. Então, a gente tem visto, por exemplo, especialmente na nossa sociedade, essa força mental poderosa, às vezes, sendo utilizada para incitação do ódio, outras vezes para uma demagogia do arrastamento, fazendo com que sejam estimulados comportamentos licenciosos, de rebeldia, insurgência, para com posicionamentos já consolidados pela ciência ou de outra ordem. Então é importante também a gente prestar atenção nessas sugestões disfarçadas, né? E uma outra analogia que Emmanuel faz é que as nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. André Luiz,
principalmente na obra Mecanismos da Mediunidade, ele fala um pouco, né, sobre a indução no sentido da própria engenharia elétrica. A indução significa um processo pelo qual nós possamos transmitir algo, por exemplo, uma força, sem contato visível. Então, isso também se dá no sentido do pensamento. É como se houvesse uma corrente mental que fosse suscetível de reproduzir peculiaridades a depender da sintonia ou da conjugação de forças. Então, mais uma vez, apelando para a nossa responsabilidade. E Emmanuel também vai dizer que todos, mesmo que não queiramos, exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas no aparato mental alheio. Ou seja, essa matéria mental, como diz André Luiz, é um instrumento sutil da vontade. Lá em A Gênese, quando Kardec vai abordar no capítulo 14 os fluidos, ele vai fazer uma analogia, dizendo que o pensamento é para o espírito o que a mão é para o homem. Nós conformamos, através da nossa ideia, né, o fluido cósmico a que nós podemos deter e fazer nele, imprimir nele, as nossas ideações. Então, essa matéria que é formulada pelo nosso pensamento acaba se conformando a depender dos sentimentos que nós nutrimos, seja relacionados ao prazer ou ao desgosto, à alegria ou à dor, ao otimismo ou ao desespero. Nós acabamos plasmando em derredor dos nossos passos esses estados indutivos, fazendo com que a nossa construção do reino divino, como Cristo nos traz, seja mais ou menos purificada, podendo ser a formação de sombras que vão nos deixar mais acabrunhados e mais perdidos, ou a formação de trilhas luminosas que nos levarão à verdadeira felicidade, né, Rafael? Exatamente. E como a gente já está caminhando aí para a nossa parte final, e você já fez quase que um pupurri aí de várias citações da nossa página, eu quero destacar aquela parte final que a nossa companheira trouxe lá no início. Ajudamo-nos, desservindo, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos o reflexo de nossa individualidade, colhendo os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Ou seja, nós somos os artífices daquilo que nós projetamos no mundo. Eu projeto pensamentos, eu recebo pensamentos, eu me autossugestiono. Porque tem muitas pessoas que às vezes reclamam da própria vida, mas a própria vida, ela é resultado daquilo que eu fiz dela. Porque num outro trecho aqui, o benfeitor Emmanuel nos diz assim: somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Porque quando pensamos em sugestão, Patrícia, muitos acham que é a sugestão do Rafael sobre a Patrícia e da Patrícia sobre o Rafael. Mas nos esquecemos da autossugestão. Porque nós nos bombardeamos o dia inteiro com imagens, com ideias, com pensamentos. No livro, oh meu Deus, estou esquecendo bastante o nome dos livros hoje, Desperte e Seja Feliz, há uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 20, O Médico Interno, quando ela diz que o nosso organismo físico é laboratório de imensas responsabilidades, sempre sujeito de auto-recompor-se ou auto-desarranjar-se conforme as vibrações da mente. Então eu sugestiono se eu vou ficar saudável ou se eu vou ficar doente. Daí a nossa ciência, a psicologia, dentro dos seus estudos de anos, vem falar hoje da psicossomática, que nada mais é do que o nosso psiquismo adoecendo o nosso corpo. As nossas sugestões, o nosso padrão mental, fazendo adoecer o nosso estômago, fazendo adoecer os nossos órgãos dos mais variados aparelhos. Então, vigiar os nossos pensamentos não é só tomar conta daquilo que eu projeto para fora,
mais tomar conta daquilo que eu projeto para dentro. Porque nos diz um grande cancerologista norte-americano chamado Bernie Siegel, num livro formidável, Amor, Medicina e Milagres, que eu sou o grande responsável por aquilo que me acontece. Ele dizia, inclusive, que eu posso, se doente, ficar saudável mais rapidamente. Se saudável, ser o vetor de não ficar doente. E aí nós vamos nos dando conta que as asas da minha libertação não são tangidas exteriormente, mas são tangidas pelo Espírito que eu sou. Daí Jesus nos dizer no seu Evangelho, o reino dos céus não vem com aparências exteriores, mas o reino dos céus se encontra dentro de cada um de vós. Então que nós possamos nos dar conta da nossa responsabilidade, do teor dos nossos pensamentos e começar a fazer luz nos nossos passos. Por isso Jesus nos disse no Sermão da Montanha, vós sois luz, vós sois o sal da terra, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Porque nós temos essa centelha crística dentro de nós mesmos. Mas se continuarmos a pensar conforme aqueles seres imortais que pensavam mal, como nas últimas encarnações, continuaremos a projetar um futuro de trevas, um futuro de luz. Mas se nós, desde hoje, nos elevarmos os padrões mentais, começarmos a agir no bem, começarmos a projetar os nossos melhores propósitos, nós iremos construir o mundo de paz dentro de nós mesmos. Por isso nos diz Francisco Cândido Xavier, que embora eu não possa volver atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora com as minhas sugestões a fazer um novo fim. Então, quando acordar pela manhã, não acordar com o pé esquerdo, dizendo que hoje eu estou deprê, dizendo que hoje eu estou dentro de casa por conta da quarentena, por conta da pandemia. Ver os aspectos positivos em todas as coisas. E eu me lembro de um desenho, Patrícia, que como você já é jovem há mais tempo, como eu, e os nossos companheiros também já são jovens há mais tempo, vão se lembrar. Porque era o desenho da Turma do Zé Colmeia. E tinha dois personagens que eram bastante interessantes, que era um leão chamado Lip e era uma hiena chamada Hard. E Hard do inglês quer dizer duro, quer dizer difícil. E o Lipe dizia, que dia bonito, como as pessoas são belas, olha as sugestões, olha como eu estou vivendo a vida. E o Hard, aquela hiena, que já andava com a cabeça baixa. Ó vida, ó céu, ó azar. E ficava com uma nuvem em cima da cabeça dele, trovejando, porque nós atraímos aquilo que nós temos medo. Se eu tenho medo de doença, o primeiro passo eu já dei. Eu estou atraindo a doença para mim. Se eu tenho medo da violência, eu estou atraindo. É lógico que eu vou tomar as minhas precauções, eu vou procurar ser uma pessoa correta, mas não desenvolvamos o medo. O medo, muitas vezes, é um mecanismo natural de defesa. Mas quando eu começo a projetar muito medo aqui na minha casa mental, eu acabo atraindo a coisa negativa para mim. Então vamos mudar o curso dos nossos pensamentos para que de hard, difícil, a gente possa construir o rap, que é o feliz, a pessoa que olha um para o outro, olha, você está bonita, olha, você tem tantas coisas positivas, porque a gente começa a externar e sugestionar coisas que vão engrandecer meus próprios passos. E daí a gente entende a página de Emmanuel e entende também porque Francisco de Assis, que tinha glaucoma, ficou cego, tinha problemas no estômago, praticamente não podia comer. Morreu com 40 e poucos anos, mas foi uma das pessoas mais felizes que o mundo conheceu. Viveu em tempos que no mundo nós tínhamos cruzadas e inquisição. Ele não tinha onde recostar a cabeça, porque as próprias vestes ele deu para o pai. Mas sugestionava a própria vida e a vida de quem estava ao seu redor com coisas positivas. E nos ensinou a dizer assim, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo os vícios, é morrendo as coisas negativas que se vive para a vida eterna. Então, se eu quero a vida eterna, se eu quero o reino de Deus, se eu quero o mundo regenerado, que eu comece hoje a sugestionar tudo isso de positivo na minha própria vida. E aí nós encontramos eco nas próprias leituras que as pessoas gostam hoje, que dizem assim, quando você deseja algo, isso é Paulo Coelho, mas eu gosto dessa frase, o universo conspira a seu favor. Quando nós somos negativos, o universo também conspira
a favor da negatividade, trazendo sempre elementos que você vai estar sempre reclamando. Então, escolhemos o bem, escolhemos a paz, façamos o bem, façamos a paz, e tudo de melhor vem para a gente. Perfeito. É importante, Rafael, você trazer dessa forma, né, para que a gente não pense que é uma fórmula mágica, do tipo, se eu penso, logo vou concretizar, e em geral a gente pensa na materialidade dessa concretização. Mas como você traz, é muito elucidativo, porque denota a força da nossa vontade, e o quanto que a gente pode construir a nossa realidade psíquica, e ela é determinada, como diz Emmanuel, por conta dessas somas de aquisições emocionais de hoje, comportamentos e mentalizações da nossa vida presente, hábitos mentais que a gente vai enraizando ao longo do tempo, né? E isso só nos abre possibilidade de nos ajustar a essa vida maior que a gente tanto quer. Então a gente percebe que, de fato, a felicidade está nas nossas mãos e a construção dela só depende de nós, independente da circunstância, né? Mas você me contou que queria ler uma prece de Emmanuel antes da gente terminar. Acho que é Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando até agora, e é vontade de vocês, é fibra de vocês permanecer com a gente, porque é sexta-feira, quase 10h30 da noite, muitos poderiam estar dormindo, muitos poderiam estar na televisão, mas estamos juntos, e com certeza estamos ganhando o nosso tempo, porque na conclusão aqui da página, Emmanuel nos diz assim: somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Então, o que resume a nossa página é responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas sugestões que damos, pelas sugestões que recebemos, mas principalmente pela nossa autossugestão. E há uma oração do benfeitor Emmanuel que nos fala dessa responsabilidade, dessas sugestões, quando ele nos propõe assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta será sobremaneira quando sugestionarmos para o bem, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Que assim seja, muito lindo. Obrigada, Rafael. Nós te agradecemos muito pela sua presença. Foi muito auspicioso, como sempre. O Rafael, gente, já colabora conosco aqui no canal Lições de Amor. A gente já gravou um paulatino, não foi, Rafael? Foi. Então, assim, é uma grata surpresa, né, desse movimento de isolamento que a gente passa e que também nos faculta estar mais próximos de amigos que moram geograficamente, né, distantes de nós. Então, queremos agradecer penhoradamente a Rafael pela sua dedicação, disponibilidade de estar aqui conosco. Agradecer também a todos os amigos. Rafael, Cecília lembrou do que a gente conversou da sexta de carnaval. Quer dizer, sexta, 10h30 da noite e sexta de carnaval. Sexta de carnaval, exato. Colocamos o nosso bloco na rua. A comissão de frente é amor. Nosso abre-alas é fraternidade, para chegar lá na velha guarda da paz. Muito lindo. Maria também agradece pela prece. Gratidão a todos. Então, meus amigos, é isso. Graças a Deus, um excelente trabalho e reflexão. Vamos, então, agradecer, orar, né, para que estejamos todos em paz.
Quem se sentir à vontade, vamos fechar os nossos olhos, recordar a cena da Galileia, quando nosso amorável Rabi aqui esteve conosco, nos ensinando o seu amor, a sua bondade, a sua mansuetude. Senhor Jesus, os seus ensinamentos, que são um poema de amor e concórdia, ressoam ainda nos nossos corações, não obstante terem se passado mais de 2000 anos. É por conta do vosso magnetismo irresistível, Senhor, que nós estamos aqui. Nós temos muito pouco a oferecer, a nossa perseverança no ideal, a nossa dedicação, por mais simples, por mais modesta que seja, mas é para vós, pelos vossos ensinos, pelo vosso exemplo, que nós continuamos perseverantes. Vem ter conosco então, como prometestes, que se estivéssemos em 2 ou mais, reunidos em teu nome, aqui estaria. Fortalece a cada um de nós, com a sua paz, com o seu amor, com a sua piedade, para que tenhamos vida e saúde, para que possamos nos aproximar cada vez mais da revivescência da sua mensagem nas nossas vidas. Que o Senhor seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, gente, ó. Um grande abraço e muita paz.